Olá, tudo bom? Deixa eu te fazer uma pergunta. No fim do dia, quando você vai tirar a sua meia, tem uma marca na sua perna? Muitas pessoas veem a perna mais inchada, essa parte do tornozelo, com uma marca da meia que estava utilizando e ficam na dúvida: será que era a meia que estava apertada? Ou será que é o seu corpo querendo dar um sinal de que alguma coisa não está funcionando bem? Hoje eu vou te explicar mais sobre essa marca da meia, da perna, e por que ela pode ser um sinal realmente de alguma questão grave de saúde. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar, né, se você tem essa marca ou não, se ela sempre aparece todo dia, ou se tem situações específicas que você ficou mais tempo em pé, tá mais quente, como é que ela aparece na sua rotina? Escreve pra mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Já vai deixando a sua curtida, porque isso é muito importante pra mim, e mostra pro YouTube que você apoia o canal e confia no meu conteúdo. E se você conhece alguém que sempre tem essa marca aí na perna, compartilha esse vídeo, né? Vamos ampliar nessa corrente do bem. Uma coisa que muitas pessoas ficam na dúvida, né? Afinal de contas, por que essa marca aí aparece na perna e não aparece, por exemplo, no braço, né? Você, no meio do fim do dia, essa blusa que você estava usando, uma blusa mais comprida, não marca o nosso braço, mas a nossa perna muitas vezes fica marcada. Tem a ver com a própria questão da gravidade, gente. Quando a gente fica muitas horas do dia em pé e tá chegando mais pro fim do dia, a tendência maior é que a gente tenha um maior acúmulo de líquidos na nossa perna, nos nossos pés, pela questão da gravidade mesmo, né? O nosso corpo bombeia o sangue através do coração para as extremidades e esse sangue precisa voltar das extremidades para o coração. Mas não tem o coração lá na ponta do pé, né? Não tem o coração na ponta do dedo da mão. Então, o que acontece é que muitas vezes essa circulação fica um pouquinho prejudicada e as próprias válvulas que existem dentro dos nossos vasos sanguíneos podem não estar funcionando tão bem. Essas válvulas servem para ir se fechando, contraindo e fazer com que essa circulação de retorno aconteça, como se fossem pequenas portinhas. E existe também a questão do funcionamento da sua panturrilha. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando por que ela é tida pelos grandes médicos como o nosso segundo coração. Quanto mais a gente anda, mais se movimenta, mais a gente mexe esse músculo da panturrilha que comprime essas veias profundas e empurra o sangue para cima. Então, pessoas que ficam muitas horas paradas, muito tempo em pé, têm uma tendência maior de ter essa marca aí na perna. Antes da gente pensar mais em o que precisa fazer, né, detalhes que o nosso corpo está dando, uma coisa importante é justamente aquela pergunta que eu fiz para você no começo do vídeo. Essa marca tem sido ocasional ou tá virando rotina? Porque se isso acontece uma vez ou outra, num dia mais quente, eu fiz uma viagem de avião, fiquei muitas horas sentado de carro, né, viajando de ônibus, depois de ficar muito tempo parada, tive um compromisso, fiquei horas numa fila em pé no sol. Ok, tem um contexto. Agora, se isso acontece todo dia, está piorando ao longo das semanas, vale a pena você buscar a ajuda de um médico para investigar melhor isso, pode ser um sinal que alguma coisa errada está acontecendo. Antes de eu continuar o vídeo, eu quero te fazer um alerta muito importante. Uma coisa que vale a pena você sempre avaliar é se esse inchaço que você tem, essa marca que fica na perna das meias, é bilateral, ou seja, nas duas pernas ou só em uma. Normalmente, quando ela fica nas duas pernas, é um sinal mais tranquilizador pra gente, porque pode mostrar que são causas venosas, posturais, até mesmo relacionado com alguma medicação. Agora, quando incha só uma perna, pode levantar outras suspeitas, até mesmo risco de trombose. Então, é importante ir ao médico se isso está acontecendo, se a perna está vermelha, tá quente, pode ser um sinal grave de que alguma coisa mais séria está acontecendo. Um teste que normalmente a gente faz para verificar se esse inchaço está de fato acontecendo, além de ver a marca da meia na perna, é pegar o dedão da mão mesmo e apertar perto do osso, do tornozelo, porque ali é uma parte mais dura, né? Tem uma superfície óssea embaixo. Então, quando a gente aperta ali, se ficar um cacifo, um godê, como se chama, uma depressão, isso sugere que tem líquido acumulado no tecido. Então, é um ponto interessante que você pode fazer agora mesmo. Você observa aí no seu tornozelo se tem esse inchaço persistente ou não. Ele mostra se você tem um edema, se você tem uma retenção de líquido, e isso, né, pode estar relacionado com as veias, pode estar relacionado com, mais uma vez, né, que eu te falei, essa insuficiência venosa, essa dificuldade do retorno venoso, esse acúmulo de líquido que fica, de linfa mesmo, que fica ali no nosso pé, na nossa perna. E muitas pessoas sentem que, além disso, a perna fica mais pesada, sentem dor na perna, uma dor que só melhora quando eleva a perna, quando, né, tenta dar uma descansada nas pernas mesmo. Então, em alguns casos, justamente, uma coisa que vai te aliviar bastante é a elevação das pernas. No fim do dia, se você vem sentindo muito isso,
botar a perna para cima, apoiar a perna na parede e esperar que a própria gravidade exerça o papel, né, de uma forma contrária ao que normalmente ela faz ao longo do dia. Então, em alguns casos, até mesmo uma massagem, uma drenagem linfática. Existem alguns casos em que a meia de compressão pode ser indicada, e se você está na dúvida se você deve usar ou não, fala com o seu médico na sua cidade, porque muitas vezes você pode botar meia de compressão. A meia de compressão tem 2 tipos basicamente, tem 3, né, basicamente. Tem a que vai até mais ou menos acima do joelho, tem a que vai até o meio da coxa, mais a parte de cima da coxa, e tem uma que é tipo uma meia calça, que você pode vestir. Essa meia de compressão tem todo um cuidado antes de você colocar, porque não adianta você já estar com o pé inchado e colocar a meia de compressão, aí ela pode até fazer mal. O ideal é que você fique deitado uns minutos antes ou logo de manhã antes de levantar, calce as meias e depois você viva a sua vida e no fim do dia você retira ela. Qualquer dúvida, fala com o seu profissional de saúde na sua cidade para verificar qual é a melhor compressão de meia e se ela é indicada ou não no seu caso. Uma coisa que a gente também tem que falar é que o sal pode exercer um papel muito grande nesse inchaço das pernas. Claro que o sal aumenta a retenção de líquido, então se você tem mais líquido no corpo e você tem uma tendência maior a ficar com essa retenção nas pernas, quanto mais sal você consumir, pode ser que pior seja para você nesse sentido. Então, uma dica boa é você tentar reduzir o sal, não só o de adição, mas dos alimentos ultraprocessados também, beber bastante líquido e se hidratar bastante ao longo do dia. Consumir alimentos naturalmente ricos em potássio, como a batata, banana, água de coco, leguminosas, sementes, pode ser uma boa opção, porque quanto mais potássio a gente tem, mais a gente consegue excretar o excesso de sódio e água através da urina, então pode ser uma opção bem legal. Vale a pena também eu ressaltar para você que nem sempre esse inchaço na sua perna pode ser só de coração e problemas venosos, pode estar relacionado também com problemas renais, ou seja, dificuldade de excretar o excesso de líquido através dos rins. Problemas no fígado mais avançados podem levar a uma má produção de albumina e outras proteínas que favorecem mais o edema, o inchaço. Baixa de proteínas no sangue por diversas razões podem reduzir essa pressão oncótica e facilitar o extravasamento de líquido para os tecidos e piorar esse retorno dos líquidos, né, dos fluidos mesmo. Então, até mesmo alterações hormonais, mulheres na TPM, na perimenopausa, questões relacionadas com hormônios podem aumentar esse inchaço. Então, a ideia do vídeo, obviamente, né, não é diagnosticar nada, o diagnóstico tem que ser feito com o médico em consultório, esse vídeo aqui é meramente informativo. A ideia é só te ajudar, ligar uma luzinha amarela aí e falar para você, se você está tendo isso há muito tempo, vai ao médico para buscar a causa. Mais importante do que tratar o inchaço, o edema, aquela meia que aperta a perna, é você saber o que está causando isso e prevenir o problema. Lembra que ela é um sinal que o seu corpo está dando que alguma coisa não está funcionando bem. É importante que você descubra exatamente o que é. Agora, se você já percebe, né, que isso é uma coisa mais de vez em quando que acontece, principalmente no calor, quando você ficou muitas horas em pé, ou pelo contrário, né, sentado com a perna dobrada há muito tempo, coisas assim específicas, tem coisas que você pode fazer, movimentar os tornozelos, de repente você pode fazer uns agachamentos para estimular mais essa movimentação, até mesmo ficar na pontinha do pé, estimulando a panturrilha. Isso vale muito bem para viagem de avião, viagem de trem, viagem de ônibus, viagem que você fica muitas horas parado, de horas em horas você, né, dá uma movimentada nas pernas, nos músculos, para reativar essa bomba da panturrilha. Quando chegar à noite em casa, eleva as pernas com o pé acima do nível do coração, sem dobrar as pernas, deixa ela bem esticadinha por alguns minutos para ajudar nessa circulação de retorno. E como eu te disse, né, evita os sódios ultraprocessados, se hidrata bastante, porque isso pode te ajudar, e conversa com seu médico sobre usar meia de compressão ou não. Me conta então se isso tem acontecido com você, o que você tem tentado fazer para minimizar esse desconforto. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito aqui no canal, e compartilha com quem precisa dessas dicas. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!